Boa tarde. A Polícia Federal avalia marcar de maneira simultânea os depoimentos sobre autoridades presentes naquela reunião em que teriam sido discutidos trechos de um plano golpista. O encontro foi mencionado na delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que foi confirmada pela CNN Brasil. A data do depoimento ainda não foi marcada pela Polícia Federal, mas agentes da negociação dizem que os presentes serão ouvidos em breve. Segundo Mauro Cid, na informação que a gente obteve aqui na CNN Brasil, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, estavam neste fatídico encontro, promovido no final do ano passado, depois da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, os chefes à época das três forças. No Exército, o general Freire Gomes. Na Aeronáutica, o brigadeiro Carlos Batista Júnior. E na Marinha, o almirante Almir Garnier. De acordo com Cid, Freire Gomes se posicionou contrário à decretação de um estado de defesa, o então chefe do Exército brasileiro. Mas Almir Garnier, que era o chefe da Marinha, teria se posicionado a favor. A ideia de fazer depoimentos simultâneos é evitar combinações de versões, como eu falei na nossa abertura. O método já foi adotado no passado pela Polícia Federal, inclusive depoimento de Jair Bolsonaro. Agentes da Polícia Federal ainda esperam que Cid entregue o documento que teria sido levado a Bolsonaro para a decretação do estado de defesa. O que Mauro Cid disse é que este documento teria sido entregue a Jair Bolsonaro, que depois trechos dele teriam sido discutidos nessa fatídica reunião com os chefes das três forças. Este documento seria a prova material sobre a delação premiada do militar da ativa que a Polícia Federal precisa para confirmar o teor dessa reunião. O estado de defesa é decretado quando busca preservar ou restabelecer a ordem pública. Ele é decretado quando há iminente instabilidade institucional ou calamidade climática de grandes proporções. Ele permite, por exemplo, restrições de sigilo de correspondência, de comunicações pelo telefone, por exemplo, além de limitações sobre o direito de reunião. Mas nesse caso, Tainá, o objetivo era uma tentativa de que as Forças Armadas atuassem na sede dos poderes, com a possibilidade de fazer com que o Tribunal Superior Eleitoral não funcionasse no período, ou seja, um golpe de Estado. Pois é, tá no radar da PF, então, gente, informação do Gustavo Uribe, fazer essa oitiva simultânea entre os membros dessa fatídica reunião que aparece na delação do Mauro Cid. Interessante também a gente lembrar que já houve nesse formato depoimentos anteriores do próprio presidente Jair Bolsonaro, a Michele, outros envolvidos, né, em casos que também estão em investigação pela Polícia Federal, a exemplo da venda das joias no exterior. Vamos chamar as nossas analistas. A gente tem agora em tela Renata Agostini e Juliana Lopes. Rê, começo com você para a gente tentar jogar um pouquinho para frente e entender o que a investigação pode esclarecer, porque o que a gente tem é o que se sabe da imprensa, do vazamento daquele trecho específico da reunião e nada mais. Aliás, é até um questionamento que muitos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro fazem, ponderação feita também dentro das Forças Armadas e da Defesa, de que é preciso conhecer o conteúdo na íntegra. O que a Polícia Federal pode tentar esclarecer de novidade que ainda paira de dúvida, talvez até na sua cabeça de analista, Renata Agostini, e que o que a gente sabe até o momento não é capaz de responder? Boa tarde, Tainá, Gustavo, Ju, boa tarde a todos. Muitas dúvidas na minha cabeça de analista, Tainá Falcão. Você pode, inclusive, participar da oitiva, que já tem muitas questionamentos. Lê o meu pensamento, a nossa sintonia é incrível. Isso que eu ia, inclusive, levantar a mão aqui para a PF, se quiserem me chamar, posso ajudar aqui a formular esse questionário. De fato, essas oitivas, elas serão extremamente centrais. E aí, por quê? Quando a gente fala numa delação premiada, e a delação premiada de Cid começou, ao meu ver, fazer sentido com essa revelação, porque até então a gente já sabia que a PF tinha um mar de evidências de suas atividades criminosas em várias frentes, desde vacinação até movimentação para vender presentes oficiais, mas não se sabia o que a PF tinha olhado e tinha, então, demonstrado interesse para sugerir que houvesse um acordo de colaboração premiada. Quando
quando a imprensa, o jornal Globo e o UOL revelam esse trecho da delação, CNN confirma, apontando então para um relato de Cid, de que houve ali reuniões para debater uma trama golpista, e ao meu ver, então começa a fazer sentido, porque Cid estaria então abrindo novas frentes de investigação. E aqui eu quero chamar a atenção de quem nos acompanha para o seguinte: a gente já tratou aqui no Bastidores CNN. A delação premiada, ela não é prova, ela é um meio de prova, mas isso não significa que o delator tem de ele mesmo apresentar provas, elementos probatórios de absolutamente tudo que ele disser. As provas são geradas durante a investigação. E depoimentos de outros, eventualmente comprovando o que ele disse, confirmando, se unem a um acervo probatório. Daí a importância desses depoimentos. Quando o Uribe nos traz a informação de que a PF está querendo depoimentos simultâneos, é que a PF não quer deixar espaço, quer diminuir espaços para eventuais combinações de versão. Porque a PF acredita que se alguém ali comprovar e referendar a narrativa não, né? O que foi narrado, pronto, para tirar desse jargão do bolsonarismo, por Mauro Cid, ela já avança alguns passos nessa investigação. Juliana Lopes, como diria Dilma Rousseff, é uma figura oculta ainda em toda essa trama, que é quem entregou de fato a Jair Bolsonaro essa minuta do Estado de Defesa. E há informações que a gente apurou, inclusive a CPMI do 8 de janeiro quis ouvir o nome de Felipe Martins, que é ex-assessor da área internacional, ficava a poucos metros do gabinete presidencial, no que se chamava aquele bunker do gabinete do ódio, e que poderia, de uma certa forma, ter levado esse documento. Até o momento, o Felipe Martins não tem confirmado ou negado esse tipo de teor. A gente chegou até a procurá-lo. Você avalia que deve ser um nome também chamado pela Polícia Federal para dar concretude, até a Renata falava numa outra análise, para dar concretude a essas versões, porque é necessário um documento, porque senão fica a palavra de um contra o outro, e isso não é uma base de material para confirmar uma delação premiada. Exatamente, estava rindo agora da figura oculta aqui, lembrei. Que não é um cachorro nesse caso. Que não é um cachorro nesse caso. Mas sim, Uribe, a gente tem dois pontos, né? O primeiro, eu concordo com a Renata, isso mostra que esse ponto que foi levantado por Mauro Cid, dessa reunião em que a Marinha teria embarcado num plano possivelmente de golpe de Estado, é um dos mais importantes dessa investigação sobre o que aconteceu ali antes do 8 de janeiro e se realmente o ex-presidente da República estava costurando um golpe, né? A gente teve, então, esse ponto da delação que foi, assim, o único que veio à tona por enquanto, mas muito importante, mobilizou o Ministério da Defesa e agora esse estudo de depoimentos simultâneos mostra justamente isso, esse caminho que se abriu de possibilidade para uma investigação que ainda não estava enxergando nesse ponto. Sobre o Felipe Martins, a gente lembra, né? Ele ainda, claro, pode ser chamado pela Polícia Federal, mas já é uma figura que está sendo marcada ali pela CPMI do 8 de janeiro, que já apresentou requerimento, tentando ali ouvi-lo também, para ver se ele realmente sabia desse plano de golpe. A gente lembra que era... você lembra muito bem, Uribe, a gente que acompanhou ali o Palácio do Planalto, um grupo que era muito coeso e fazia parte de praticamente todas as reuniões. Ou estavam no começo da reunião, ou marcavam essas reuniões na agenda, um grupo composto por Mauro Cid, por Felipe Martins e por outros integrantes ali do chamado Gabinete do Ódio, que ficava ali próximo ao gabinete do ex-presidente da República. Então, sim, pessoas que faziam parte do entorno do ex-presidente da República, que estavam o tempo todo ou no Palácio da Alvorada ou fazendo uma espécie de assessoria do que ele poderia postar, do que ele poderia dizer e que, claro, poderiam ter participado dessas reuniões a portas fechadas, por que não, né? Se eram sempre ali quem estavam próximo ao ex-presidente da República. Importante a gente ressaltar isso também, né? A figura de Mauro Cid, de ajudante de ordens, era muito importante, estava ali ao lado do presidente o tempo todo, mas há sim outras figuras ligadas a Mauro Cid, ligadas e num teor de amizade muito forte com os filhos do ex-presidente que podem ter participado de reuniões desse tipo, por isso esse interesse da Polícia Federal.
O que a gente está contando aqui, para quem está chegando no Bastidores agora, é que, sim, está na mira da Polícia Federal, ainda não tem uma data, mas os investigadores, a cúpula da PF já diz, nós temos a intenção de fazer isso. Assim como chamamos o casal Bolsonaro, mais 5 pessoas para falar das joias, vamos também colocar cada um numa sala, esse pessoal todo que estava dentro dessa história, dessa trama golpista que foi delatada pelo Mauro Cid. Segundo os próprios investigadores da Polícia Federal, queremos ouvi-los no mesmo formato e entender o que, de fato, aconteceu, do que foi narrado por Mauro Cid e o que não aconteceu, onde é que estão as contradições, eventualmente. Renata Agostini, e muito do que a gente ouviu de reação, como eu dizia aqui, até mesmo dentro das forças, da defesa, José Múcio Monteiro, militares e afins, sem contar até os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro para se defender, foi um vazamento de um trecho, precisamos da delação completa. Mas é uma delação, Renata, que ainda está em curso e em sigilo. Perfeito, eu achei ótimo quando você trouxe esse aspecto, Tainá, porque é impressionante, né? Nós que todos aqui que já acompanhamos política há muito tempo, como roda mundo, roda gigante, e a gente vê os mesmos argumentos sendo usados por grupos políticos distintos e opostos. Nesse caso é surpreendente, porque é claro que o ideal é que nós tenhamos acesso a toda a delação para entender todo o contexto. Mas veja, idealmente a gente só vai ter acesso a toda essa delação quando as denúncias forem apresentadas. Então a gente está falando de um processo, gente, para vocês pegarem um pé lá na frente. Então a investigação tem que correr, tem que ser desdobrada em denúncias distintas, porque aí o Ministério Público vai apresentar isso à Justiça, né, para que a Justiça aceite ou não e transforme numa ação penal. A gente não sabe quantos, vou chamar de filhotes dessa delação de Mauro Cid, então vamos ter, porque ele está abrindo novas frentes de investigação. Então, idealmente, a gente só teria acesso a isso lá nessa parte, nós e as partes, né? Mas o trabalho da imprensa é justamente tentar descobrir o que ninguém quer mostrar, por isso a gente já tem alguns exemplos. Isso, a despeito dessa vontade de ter acesso a tudo, e de fato a compreensão geral só aparecerá quando tivermos o entendimento do contexto que Cid está narrando, mas nesse caso específico, me parece absolutamente improvável que a gente chegue a um ponto em que da delação completa se desprenda que Cid, na verdade, jogou para baixo o acontecimento dessa reunião. Eu não consigo antever um momento da delação em que a gravidade dessa reunião ter ocorrido seja menosprezada ou diminuída. O que pode haver é detalhes, e aí eu destaco novamente a importância desses depoimentos que o Bastidores agora está trazendo aqui, né, da expectativa da PF, porque podemos ter explicações. Então, o que aconteceu nessa reunião? Bolsonaro chegou e falou: oi, tudo bem, vamos fazer um golpe? Não, não foi bem isso. Ele falou sobre o tal do artigo 142, como seus aliados dizem. Foi exatamente assim que aconteceu. O oficial da Marinha falou: estamos juntos. Não, não foi bem isso. Então, essas nuances e, eventualmente, claro, a confirmação da reunião, isso tudo vai aparecer no curso da investigação, daí a importância dessas oitivas. Um ajuste de detalhes, né, Rê, o que você está falando. Não o conteúdo em si, que todo mundo já sabe, e que veio a partir de uma investigação jornalística, partindo do Globo, do UOL, depois todos os outros veículos, inclusive a CNN, confirmaram que foi aquilo mesmo que a gente viu ali, de que existiu uma reunião e nessa reunião tratou-se de um golpe. E foi apresentado na frente do ex-presidente Jair Bolsonaro uma minuta de golpe. Os detalhes a gente não sabe. Até porque, né, Renata, é muito estranho também que a gente não tenha ouvido até aqui, Uribe, o Garnier, o almirante Garnier não se pronunciou, está em silêncio. Exatamente. Ele em nenhum momento saiu para dizer: não participei, não estava lá, jamais dei validação para um golpe de Estado. Nenhum deles, isso não né? aconteceu. Nenhum dos três, né? Nenhum dos três. Eu cito ele porque foi o que teria, né? A gente ouviu o entorno de Freire Gomes, que era o então comandante do Exército, dizia: não, ele foi peremptoriamente contra, nessa reunião, disse que não iria se posicionar dessa maneira. Mas o entorno de Almir Garnier, não. E aí a gente trouxe aquela informação, inclusive, para já fazer um link para o próximo assunto, de que a CPMI queria ouvi-lo, mas aí Arthur Maia disse que não, né? O presidente da CPMI disse que não tem muito tempo, mas seria um depoimento bastante importante. Excelente. A gente volta... Diga, Rê.
Só um comentário, esse entorno do ex-comandante do Exército, ao dizer que ele foi contra o entorno, ou seja, esses interlocutores confirmam a existência da reunião. O que me chama a atenção é que nenhum deles chegou e falou, olha, não sei do que vocês estão falando, porque eu não estive lá. Isso não aconteceu, e esse silêncio diz muito. E confirmam o plano golpista, e confirmam que esses trechos foram discutidos justamente nessa reunião. Exatamente.